y por aquellos días los trabajadores del departamento. Juanito, en español se dice departamento, no departamento, ¿vale? Ok, beleza. Del departamento de marketing salieron porque no tenían conocimiento de lo que... Conocimiento. En español se dice conocimiento, no conocimiento. Bueno, departamento, conocimiento. ¿Ok? Oi! Olá a todos! Sejam bem-vindos a nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a gente vai tentar desvendar um pouquinho, ou melhor, ajudar você a cometer menos esse erro dessa, que eu diria que é uma bucha aí para nós brasileiros que estamos aprendendo ou já falamos espanhol. A diferença dos sufixos, ou seja, do finalzinho da palavra ali, entre ento e yento. Se termina em ento ou ento, ou seja, é departamento ou departamento. E o problema para nós brasileiros é que yento para nós, assim, de cabeça não me vem nenhum exemplo de palavra, ou seja, se não totalmente, na maioria das vezes nós utilizamos o sufixo ento, como departamento, casamento, pagamento, etc. Porém, em espanhol, não é que tudo que termina em ento vai virar iento, né? Ou seja, ali nesses exemplos que eu acabei de dar, casamento, pagamento, né? Departamento. Não, é que existe o final ento, como o professor ali bem pontuou, departamento, e o final iento, como também o professor colocou, conhecimento. Então, para nós, falantes de língua portuguesa, isso vai ser um grande problema. E aí, como é que a gente resolve isso? É claro que se a gente for na matriz da palavra, na parte etimológica, linguística, dá pra gente entender bem o porquê de todas as coisas, mas não é o objetivo desse vídeo, eu acredito que nem é o seu objetivo enquanto aluno para aprender isso, ou como professor até para explicar isso para os seus alunos da forma mais objetiva, rápida e indolor possível. Então, com base nisso, eu digo para você que as palavras terminadas em iento, elas são derivadas de verbos. Isso mesmo, de ações. Por exemplo, entendimiento, conocimiento, arrepentimiento, avivamiento, pensamento. E as palavras que não terminam em ento, elas tendem a ser, ou são na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, palavras que não são derivadas de verbo, como a própria palavra departamento, né? Não existe o verbo departar. Você fala ali conhecimento, existe o verbo, ou melhor dizendo, essa palavra vem do verbo conhecer. Conhecimento, ato de conhecer. Então, por isso que se fala assim, já departamento vem do quê? Lógico, toda palavra tem uma história, uma origem etimológica, mas aqui o ponto é dizer, não existe o verbo departamentar, pelo menos não que eu saiba. Se alguém souber, coloca aí nos comentários. Então, na parte de palavras que não derivam de verbos, departamento, que nós já vimos, apartamento, momento. Repare que esses três exemplos, lógico que existem mais, já nos explicam bem aí o ponto, né, de ser um derivado, de ser uma palavra derivada de uma ação, de um verbo ou não. Há, é claro, como em todas as línguas, em todos os países, exceções à regra. Por exemplo, a palavra destacamento. Eu descobri isso fazendo a pesquisa para esse vídeo. Ela, né, destacamento de guerra, por exemplo, né, em espanhol essa palavra, que também é a mesma em português, vai ser destacamento mesmo, apesar de existir o verbo destacar. Então, parece-me que fugiu um pouquinho a regra. Lógico, deve ter um motivo para isso, mas o intuito desse vídeo não é se aprofundar, beleza? Mas já fica aí como você sabendo que, né, existe essa possibilidade de exceção. E uma exceção interessante é a palavra compartimento, que também pode ser dita compartimento, ok? Então, as duas formas, pelo que eu pesquisei, são aceitas. Então, com base nesses dois exemplos de exceção que eu estou colocando para você aqui, deve haver mais uma meia dúzia de cada, talvez, enfim, nem isso. Mas o ponto é, existem, tá? As exceções, então é sempre bom, é sempre ótimo, na verdade, ficar atento para não cometer esses erros, tá? E para fechar, eu acredito que talvez seja um dos pontos mais importantes aqui, vale lembrar que nem todas as palavras são faladas exatamente da forma que a gente fala em português, no caso em espanhol. Um exemplo bem categórico, bem
claro e objetivo. A palavra pagamento, né, ou seja, pagamento seria, ela nem existe em espanhol, pelo menos não no espanhol moderno, ok? A gente vê, né, qualquer dicionário, no Google, enfim, que a tradução é pago, ou seja, né, o dia do pagamento, el dia del pago. E também a palavra casamento, que essa sim existe em espanhol, casamiento, com o mesmíssimo significado do que a gente usa, né, os significados, né, porque tem mais de um em português. Porém, a palavra casamento do dia a dia que a gente fala, né, duas pessoas que se uniram em matrimônio, é justamente matrimônio. Então, há casos em que não é nem a questão de se é iento ou ente, é a questão de que em espanhol se fala de uma forma diferente. Mas também isso acaba sendo uma espécie de exceção à regra e entra na minha dica de ficar atento para não cometer esse erro. E aí, esse vídeo ajudou você? Eu espero do fundo do coração que sim. Se sim, curta, compartilhe com os amigos, deixe seus comentários aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Adiós!